A3 intenções de voto. Nas eleições municipais de um município brasileiro, 5 candidatos, A, B, C, D e E, concorriam a um cargo de prefeito. Foi realizada uma pesquisa eleitoral com 1.100 pessoas, que contou com uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A tabela abaixo traz os dados publicados pela pesquisa e os resultados do primeiro turno das eleições. E para a parte 1, um jornalista afirmou que essa pesquisa errou com as intenções de votos dos candidatos A, B e C, mas acertou com os candidatos D e E. Acho que a gente pode olhar para a afirmação do jornalista e tentar entender qual que é a pergunta que ele quer responder. Está dizendo aqui que o jornalista olhou para essa tabela e falou assim, ó, a pesquisa errou com os candidatos A, B e C, mas acertou com os candidatos D e E. O que a gente precisa calcular para concluir se esse jornalista está certo ou não? Intervalo de confiança para proporção. E se a gente quer calcular o intervalo de confiança para proporção, o que a gente precisa conhecer? O nível de confiança. O gama. O coeficiente de confiança. Isso é uma coisa que a gente descobre ou é algo que a gente assume? Então vamos assumir aqui um gama? O desvio padrão ali a gente tem? Não. Não? Não sabemos? Dá pra fazer tipo o máximo da variância. Então a gente a gente já fixou o gama. A gente tem duas possibilidades aí para variância. Uma é usar essa ideia do máximo e a outra é... Calcular PQ, não é? O que é PQ? O que é o quê? É 1 menos P. Menos P. E a parte 2? Então agora a gente quer fazer o quê? A gente quer construir esses intervalos de confiança, mas para uma margem de erro diferente. Então, é que tipo, o jeito, a variância, ela é meio que, o intervalo de confiança vai ser definido pelo Z e pela variância, em relação à proporção. Só que a variância vai ser a mesma, então a gente Vai ser? Vai ser a máxima, nos dois casos. Ó, a variância não é 1 sobre 4n? Tem que mudar o N, então? Se eu quero uma margem de erro menor, eu preciso... Ou mexe no Z ou aumenta o tamanho da amostra. Exato. E eu não quero mexer no Z, né? É isso, pessoal? Sim? Então tá bom. Então, esse é o que a gente tem que discutir no próximo tutorial. Então a gente quer maximizar a variância e como que a gente já viu no probabilidade, a gente tem variância igual a isso. Certo? Gente, eu tava vendo aqui, tipo, eu não entendi meio que, tipo, o que eu tô vendo quando eu tô vendo intervalo de confiança? Tipo, tem esse negócio de nível de confiança, tipo, não é a mesma coisa? Não saquei muito não. Dado um nível de confiança, eu vou considerar uma distribuição. Então, sei lá, no nosso caso, se eu estou em uma grande amostra, eu posso considerar uma distribuição normal. E aí eu vou achar o valor Z na tabela e aí construir um intervalo de confiança em cima disso com base, por exemplo, pode ser um intervalo de confiança para a média amostral, por exemplo. E aí a gente vai tirar algumas conclusões disso, não sei se... Entendi. É tipo, um é meio que uma função do outro, basicamente. Acho que o intervalo ele vai ser construído a partir do seu nível de confiança. Geralmente o nível de confiança por exemplo, na vida real a gente decide um nível de confiança. Então a partir disso, a partir do nível de confiança a gente vai saber quantas pessoas entrevistar, basicamente isso, quantas pessoas entrevistar. Então como a gente viu no tutorial, a gente consegue aumentar o N mantendo um nível de confiança, mas se a gente, por exemplo, não tivesse orçamento, a gente teria que reduzir o nível de confiança para manter o mesmo número de pessoas entrevistadas. Legal. Então, o que tem de informação da parte A e da pré-discussão? A gente tem que a gente colocou que a gente quer chegar nesse intervalo de confiança, checar o intervalo de confiança do jornalista. Aí a gente colocou que também a gente tinha que verificar aquela questão do binomial também. E aí, pessoal? O que vocês propuseram aí para essa parte A? Bom, que nem a Ana falou, a gente está lidando com uma binomial, né? Porque no caso, como a gente está falando de intenção de votos, ou uma pessoa, a amostra que está pegando vai querer votar no candidato ou não. Então vai ser uma distribuição binomial.
E aí, no caso, o número de ensaios que ele realizou, né, é o número de pessoas, ou seja, 1.100. E ele também forneceu pra gente a margem de erro, que são de 3 pontos percentuais. E aí, o que vocês fizeram? Eu, pessoalmente, calculei o limite superior e inferior para cada um dos candidatos, 0,34 menos 2,17, que é o Z, sobre raiz de 4.400, que é 4 vezes as 1.100 pessoas. Assim, se você partir do 95%, você vai chegar numa coisa diferente de 3 pontos percentuais, né? Se você partir do 3 pontos percentuais, você vai concluir que talvez aquele gama não seja 95%, sei lá. O que vocês acham? Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa achar o gama para ver qual é o nosso nível. Porque a gente tem o erro, mas a gente não tem o gama, né? A gente tem, exatamente, a gente tem aquela expressão, que são 3 pontos percentuais, então a gente já sabe qual é o intervalo de confiança. Você tem 95% do intervalo de confiança. Ele vai estar 3 pontos percentuais para cima ou 3 pontos percentuais para baixo com 95% de confiança. Quer dizer, teoricamente, porque a gente não sabe esse gama. Qual que é o ponto? Aquele produto do Z gama vezes o sigma vai dar 3 pontos percentuais. Eu acho que nesse caso, como a gente queria checar se o comentário dele estava certo, tipo, estava dentro de um intervalo de confiança que a gente considerou 95, a gente viu que não seria. E ele já deu esses 3 pontos percentuais, então talvez em outros problemas a gente pode querer chegar nesses pontos. Mas nesse caso eu acho que não, que a gente queria checar isso. Então seria tipo P vezes 1 menos P sobre N. E aí, tipo, cada um tem a sua proporção. A gente quer achar a máxima variância, então a gente deriva. Aí vai ser 1,98 para a gente calcular a margem de erro igual a 0,02, né? Perfeito. Então vai ser vezes a variância máxima, então sobre. Vai ter que ser igual a 0,0. Ó, para eu ter uma pesquisa com o mesmo nível de confiança que eu tinha antes, mas com uma margem de erro menor, eu preciso ter uma amostra maior e bastante maior, né? Ou diminuir a confiança. Exato, ou diminuir a confiança. Então vamos só fazer um apanhado geral do que a gente aprendeu hoje. Na parte 1, o que a gente aprendeu? A gente tem uma pesquisa que informa sobre intenção de votos acerca de 5 candidatos à eleição, e aí tem uma pessoa, um jornalista, que está comparando os resultados da pesquisa com o percentual de votos efetivamente, né, apurados no dia da eleição, correto? Aí a gente observou que, por exemplo, no caso do candidato A, o percentual de votos que ele realmente recebeu estava dentro do intervalo de confiança da pesquisa, né? E para o candidato B? Para o candidato B, não. Ele recebeu 33,6%, mas o intervalo de confiança dele ia de 24 a 30. Essa pesquisa é ruim, portanto? Não. É o que a gente chegou, tipo, ele só caiu no caso que seria os 2,5%, ou tipo 4,8% de erro. De erro. Perfeito. Maravilha. É o cara criticando a pesquisa eleitoral, digamos assim. Ele pegou a pesquisa eleitoral e depois ele comparou com a apuração da eleição. Acho que hoje foi um tutorial bem legal, né? Bem proveitoso. A gente aprendeu aí sobre se você tem uma margem de erro fixa, como é que a gente encontra o nível de confiança. A gente poderia ter feito diferente, né? Eu poderia ter dito para vocês, ó, eu te dou esse tamanho de amostra, então eu tenho um orçamento fixo que vai te permitir fazer uma pesquisa com 1.100 pessoas, certo? E eu quero uma pesquisa com 95% de confiança. Aí você tira a margem de erro a partir daí. A gente poderia ter feito o caminho inverso. Aqui a gente fixou a margem de erro e encontrou o nível de confiança depois. Beleza? Muito bom, muito boa discussão.